Às 4h17 da madrugada, algo vai acontecer. Isso foi o que disseram. Não uma previsão, mas um aviso. Abafado, esquecido, mas agora exposto. Revelado por alguém que já previa o colapso de almas há décadas. Padre Pio. Não estamos falando de teorias, nem de medo infundado. Estamos falando de um marco espiritual. Uma hora que, segundo testemunhos ocultos, seria marcada por lágrimas invisíveis, vozes sussurradas e decisões que não podem mais ser adiadas. O tempo está escorrendo, e se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque seu espírito já sentiu, porque não é por acaso que você chegou até aqui, e antes que seja tarde, você precisa ouvir tudo, até o fim. Era inverno quando aquela mulher de olhos gastos entrou na capela. Os joelhos doíam, mas ela não pediu cura. Ela só sussurrou, quase sem voz: "Eu só quero paz." E foi naquele instante, dizem os anciãos, que o relógio bateu 4h17. As velas tremularam como se o vento passasse por dentro das almas. E a voz do confessor, trêmula e baixa, disse: "Não ignore este chamado." O que aconteceu com ela depois, quase ninguém sabe. Mas desde aquele dia, mais de 50 relatos mencionam esse mesmo horário. Coincidência? Talvez. Ou talvez finalmente chegou a hora de abrir os olhos para o que está escondido. Porque a dor que você sente, essa angústia que parece não ter nome, pode ter raiz em algo que estava sendo encoberto. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: "Padre Pio, essa luz chegou na hora certa." Há uma carta que nunca foi entregue, escrita com a caligrafia trêmula de um homem que havia perdido tudo: esposa, filhos, fé. Ele dizia que sonhava com um homem de túnica escura que falava sem abrir a boca. As palavras entravam direto na mente, sem som, e ele repetia sem parar: "Prepare-se para as 4h17. Durante anos, essa frase ecoou na cabeça daquele homem até ele finalmente se render, deixar o ceticismo e ajoelhar-se. O curioso é que ele nem sabia quem era Padre Pio, mas quando viu a imagem reconheceu os mesmos olhos do sonho, e naquele momento tudo mudou. A pergunta é: quantas vezes você já sentiu algo que não conseguiu explicar? Você já reparou como o silêncio tem peso? Como às vezes ele parece gritar mais do que qualquer voz? Algumas pessoas não dormem mais tranquilas. Sentem que algo está prestes a acontecer. E quando a noite cai, não conseguem fechar os olhos, como se estivessem esperando um sinal. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você também esteja à beira de um momento que vai mudar tudo. E se for verdade, você não está sozinho. Muitos estão ouvindo o mesmo chamado, mesmo que em silêncio. A única diferença é que alguns escutam e continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Outros sentem e decidem agir. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: "Essa oração mudou tudo em mim." Não há muito tempo, uma senhora da cidade de Przemyśl relatou algo parecido. Ela dizia que ouvia batidas em sua janela todas as noites, sempre no mesmo horário, 4h17, e não havia ninguém lá. Ela começou a anotar cada ocorrência. Descobriu que os dias das batidas coincidiam com eventos trágicos, mortes, acidentes, decisões erradas que alguém próximo tomou. Até que um dia ela decidiu fazer o que nunca tinha feito: acender uma vela, ajoelhar-se e perguntar em voz alta se era um aviso. Naquela noite, o silêncio respondeu com uma paz que ela nunca havia sentido. E desde então,
ela dorme em paz, porque ela entendeu. E você? O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Algumas pessoas vão rir disso. Vão dizer que tudo não passa de superstição. Mas essas mesmas pessoas, quando estão sozinhas no escuro do quarto, sentem o peso no peito. A ansiedade que não tem nome. A dor que não tem diagnóstico. Porque a alma sente o que os olhos não veem. E quando a alma grita, o corpo adoece. Mas você não está louca. Não está exagerando. Está apenas mais sensível ao que o mundo tem ignorado. E talvez, por isso mesmo, você esteja ouvindo essa mensagem agora. Porque alguém precisava lhe dizer, isso tudo tem um sentido, e você ainda pode descobrir o que é. Existem lugares onde o tempo para, onde os relógios quebram exatamente às 4h17. Isso aconteceu numa pequena igreja perto de Zakopane. Os fiéis relatam que naquele dia, quando o padre levantou a hóstia, um vento atravessou o templo, mesmo com as portas fechadas. O sino soou sem ninguém tocá-lo. E uma criança começou a chorar, mesmo sem entender o que acontecia. A missa foi interrompida e todos ficaram em silêncio. Era como se o mundo espiritual tivesse rasgado o véu da realidade por alguns segundos. Ninguém falou sobre isso depois, mas todos lembram. Todos sentiram. E talvez, só talvez, isso esteja acontecendo de novo, agora, com você. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você que está ouvindo isso, sabe que não é qualquer conteúdo. Não está aqui por acaso. Talvez você esteja passando pela fase mais difícil da sua vida e está tudo doendo. A perda, a solidão, a incerteza. Talvez ninguém veja o quanto você tem segurado, mas Deus vê. E Padre Pio dizia que algumas dores não são punições, são chamados. Porque só quem passa pela escuridão pode reconhecer a luz de verdade. Só quem chora em silêncio entende o valor de uma palavra sussurrada com fé. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo. Algo dentro de você já entendeu, mesmo sem palavras. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Os antigos diziam que os sinais não vêm com barulho, mas com tremores sutis. Uma vela que se apaga sozinha, um arrepio sem vento, um pensamento que vem do nada e não vai embora. Quantas vezes você já sentiu isso? Quantas vezes pensou em alguém e de repente recebeu uma notícia sobre essa pessoa? Isso não é acaso. É o Espírito tentando falar, tentando mostrar que existe algo maior operando em silêncio. E se você ignorar, pode ser tarde demais. Por isso fique, continue ouvindo, porque ainda há mais, muito mais. E talvez no próximo parágrafo esteja o que você tanto precisava ouvir. As pessoas não percebem, mas há momentos exatos em que tudo se decide. Não são datas marcadas, nem anúncios públicos. São minutos silenciosos, em que o céu observa e o inferno espera. 4h17 não é só um horário, é um divisor de caminhos. Um número que aparece em sonhos, em relógios quebrados, em mensagens que se repetem no tempo. Pessoas diferentes, de cidades distantes, relatam ter acordado subitamente nesse exato minuto com sensação de sufoco, choro sem causa ou um impulso incontrolável de rezar. Coincidência? Ou o momento onde portas se fecham e outras são seladas para sempre?
O que você fizer agora pode não ter volta. E se você ignorar, talvez só entenda quando for tarde demais. Você já acordou no meio da noite, sentindo que algo estava errado, mas sem saber o que era. Esse tipo de sensação é mais comum do que parece, e nunca deve ser ignorada. O corpo fala, o espírito grita, mas quem escuta? Quantas vezes você reprimiu seu choro por medo de parecer fraca? Quantas vezes se calou porque ninguém parecia entender o que doía aí dentro? Não é apenas tristeza, é a alma tentando avisar. Algo está prestes a acontecer, e só quem estiver desperto espiritualmente vai suportar. Aqueles que se fecharem para o invisível não terão escapatória, porque quando a escuridão se espalhar, não haverá onde se esconder. Só a fé pura será abrigo. Pense bem, por que será que tantas pessoas estão adoecendo sem causa aparente? Médicos não explicam, remédios não curam, porque não é físico, é espiritual. É como se uma névoa tivesse descido sobre o mundo. Uma névoa que rouba a alegria, destrói lares, confunde corações e ataca onde mais dói, na mente. É uma guerra invisível. E você está no meio dela. Não adianta ignorar. Ou você se fortalece agora, ou será tragado pelas sombras sem nem perceber. Padre Pio alertava sobre esses dias. Chamava de tempos de provação oculta, onde os escolhidos seriam provados não com dor visível, mas com silêncios mortais. Você está preparada? Padre Pio falava de 3 sinais que antecederiam o colapso. O primeiro seria o silêncio nas igrejas, e já não se ouvem mais os clamores que antes preenchiam os templos. O segundo, o adormecimento das mães, que já não sentem quando os filhos estão à beira de algo sombrio. O terceiro, o frio nas orações, quando você reza, mas não sente mais nada. Isso está acontecendo com você. Reza por rezar, fala por obrigação, mas por dentro está vazio. Isso é um sinal claro. E quando o espírito entra em silêncio, o corpo começa a falhar. Por isso, você precisa agir. Precisa se reconectar. Não depois. Agora. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. O que ninguém fala é que muitos que estão sumindo aos poucos não desapareceram fisicamente, mas espiritualmente. Estão vivos, respirando, trabalhando, sorrindo para fotos, mas por dentro já não têm alma. Já desistiram, já se entregaram, e isso é o que o inimigo quer. Um mundo cheio de corpos vazios, um mundo onde ninguém mais levanta a cabeça para o céu, onde tudo é dúvida, pressa, cansaço. Mas você ainda pode resistir, ainda pode se levantar, mas é preciso ter coragem, porque buscar o sagrado hoje é nadar contra a corrente, é ser julgada, ridicularizada, excluída. Mas quem disse que o caminho da salvação seria fácil? O medo é real. E se você ainda não sentiu ele perto, é só porque ele ainda está em volta. Mas ele se aproxima. Lento sorrateiro, e quando menos esperar, estará dentro da sua casa. Nas palavras que os outros dizem, nos pensamentos que você mesma começa a ter. Dúvida, raiva, isolamento. Você começa a achar que ninguém te entende, que Deus se esqueceu. E aí vem a queda, não de uma vez, mas aos poucos, como uma lâmpada que vai apagando até virar penumbra. E é aí que muitos se perdem. Mas você não precisa ser um deles. Há algo esperando por você. E é agora. Não depois. Não amanhã. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Uma mulher de Wrocław relatou que sua neta, de apenas 7 anos, começou a acordar toda noite chorando, sempre no mesmo horário. A criança dizia que via um homem com olhos bons, mas tristes. Ouvia a mesma frase:
Diga à sua avó que ainda há tempo. E sempre, exatamente às 4h17, os médicos disseram que era imaginação, mas a avó decidiu buscar respostas. Encontrou uma antiga oração esquecida de Padre Pio, recitou com fé. E naquela noite, a criança dormiu em paz pela primeira vez em meses. Se até os pequenos sentem, por que tantos adultos insistem em fechar os olhos? Você precisa entender que há uma guerra espiritual invisível acontecendo agora mesmo, e você está sendo observada. Há olhos que torcem para a sua queda. Há vozes que sussurram para que você desista, mas também há mãos estendidas do alto. A luz esperando um sim seu. Só que essa luz não vai forçar a entrada. Você precisa abrir, precisa dizer, eu estou pronta. Precisa abandonar o orgulho, a lógica, o medo. Porque se não o fizer, a próxima queda pode ser irreversível. Você pode perder o que ainda nem percebe que tem. E aí, já será tarde demais. Você está disposta a correr esse risco? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O número 4 representa as extremidades da terra. O 17, a aliança entre o humano e o divino. Juntos, simbolizam um momento onde tudo se cruza. A dor, a fé, a decisão. Isso não foi escolhido ao acaso. Foi revelado, registrado. E agora é lembrado, porque chegou o tempo. O tempo onde aqueles que adormeceram na fé precisarão acordar. Onde quem zombava vai procurar consolo. Onde os despreparados chorarão não pelo sofrimento, mas pela oportunidade desperdiçada. Não deixe que isso aconteça com você. Ainda há tempo. Ainda há uma chance. Mas ela está se esgotando a cada batida do relógio. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. As vozes estão ficando mais altas. Os sinais mais frequentes. Pessoas estão tendo visões, sentindo presenças, escutando orações na cabeça sem nunca terem aprendido aquelas palavras. Isso é loucura? Ou é a alma tentando lembrar o que sempre soube, mas foi ensinada a esquecer? Talvez você mesma já tenha sentido isso e não tenha contado a ninguém. Talvez ache que é coisa da sua cabeça, mas não é. É real e está se intensificando. O que você vai fazer agora? Voltar à rotina como se nada estivesse acontecendo? Ou vai aceitar que chegou o momento de despertar de verdade? Se você está aqui, ainda ouvindo, ainda com o coração pulsando forte, não ignore. Algo maior do que você está te chamando. Não é um vídeo, não é uma voz, é um chamado, uma convocação espiritual que não pode mais ser adiada. Há bênçãos que só se abrem para os que dizem sim, mesmo com medo. Há milagres que só acontecem para os que continuam mesmo quando tudo diz para parar. Você é uma dessas pessoas. Sente que tem algo aí dentro que ainda não foi totalmente revelado? Então talvez, finalmente, esteja pronta para o que vem a seguir. Você já percebeu como o tempo parece acelerar quando a dor se instala? Dias inteiros passam e você não lembra o que fez. Acorda cansada, mesmo depois de dormir. Começa a esquecer coisas simples, como se a mente estivesse sendo sabotada. Isso não é só estresse, isso é espiritual. É o tipo de opressão que não deixa marcas visíveis, mas vai corroendo por dentro. E quando você finalmente percebe, já perdeu conexões, já afastou pessoas, já deixou de lutar. É assim que a destruição começa. Com cansaço, desânimo e silêncio. Se você sente isso com frequência, então pare agora e preste atenção, porque ainda dá tempo. Mas só se você escolher permanecer firme até o fim. Há uma profecia registrada por monges poloneses antigos que nunca foi revelada ao público. Ela falava de uma geração marcada pelo abandono da fé e pela substituição do sagrado por distrações.
Uma geração onde o divino seria visto como exagero e onde os que ainda acreditam seriam tratados como tolos. A previsão dizia que o início do fim não viria com fogo, mas com esquecimento. As pessoas simplesmente deixariam de buscar. E quando a escuridão tomasse conta, já seria tarde para voltar. Você consegue ver isso acontecendo ao seu redor? Quantas pessoas que você ama já se afastaram da fé sem nem perceber? Quantas já não oram mais, nem para agradecer? E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Não é todo mundo que vai conseguir resistir ao que está vindo. Não porque não queiram, mas porque já se renderam ao que parece confortável, porque preferiram fechar os olhos. E você vai fingir que não sentiu o aperto no peito ao acordar de madrugada? Vai ignorar os sonhos repetidos, os presságios, os sinais? Você já perdeu tempo demais tentando explicar o que sente. Agora é hora de ouvir o que Deus está tentando dizer. Ele está falando, só não com palavras, está falando com situações, com coincidências, com perdas, com encontros. Se você prestar atenção, vai perceber que tudo está apontando para uma mesma direção. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Você sabia que Padre Pio teve visões sobre o que ele chamava de as 3 noites da alma? No diário dele, ele descreveu com detalhes assustadores o que aconteceria com quem estivesse espiritualmente cego nesses tempos. Ele falava de pessoas andando em círculos dentro de casa, sem saber por que estavam angustiadas. Falava de casas frias, mesmo no verão, onde nada aquecia o coração. E dizia que só quem tivesse uma fé verdadeira, selada por orações específicas, conseguiria se proteger. Essas orações não são comuns. Foram reveladas a ele em momentos de profunda conexão espiritual. Estão escondidas, mas disponíveis. E poucas pessoas sabem disso. Sabe aquela sensação de que está sendo observada mesmo estando sozinha? Isso não é delírio. É a batalha invisível tentando se aproximar. E se você não estiver coberta espiritualmente, vai sentir os efeitos. Primeiro no humor, depois no corpo e, por fim, no espírito. É assim que a alma se fragmenta, devagar, em silêncio, por dentro. E quando você finalmente percebe, já está afastada de tudo o que era luz. Já está presa em rotinas vazias, em dores sem nome, em dúvidas que ninguém resolve. Isso tem nome. É ataque espiritual. E não se vence isso com força humana, só com armas espirituais. E se você acha que isso é exagero, então espere, mas se sente que algo dentro de você se acende com essas palavras, então não espere mais. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Quantas vezes você já pensou em desistir e ninguém percebeu? Quantas vezes chorou calada, só para não preocupar os outros? Isso ninguém vê, ninguém valoriza. Mas Deus viu cada lágrima, cada pensamento de não aguento mais. E foi nesses momentos que você foi mais forte do que imagina. Você chegou até aqui, mesmo quando tudo dizia que era o fim. E isso significa que ainda há algo em você que não se apagou. Uma chama, pequena talvez, mas viva. E essa chama é suficiente para reacender tudo. Basta você querer, basta você aceitar que ainda é tempo, ainda dá. Mas só se você se abrir agora, porque depois pode ser tarde. Você já se sentiu como se estivesse vivendo no automático? Como se estivesse vendo sua vida passar pela janela sem poder fazer nada?
Essa é uma das estratégias mais perigosas das trevas, transformar você em uma espectadora da sua própria história, te anestesiar emocionalmente, tirar sua vontade, deixar tudo sem graça. E aí você para de sonhar, de acreditar, de tentar. Fica vivendo pelos outros, sobrevivendo, não vivendo. Isso está acontecendo com milhares de pessoas agora mesmo. E se você sente isso, é porque já foi tocada por essa névoa. Mas a boa notícia é que ela pode ser quebrada. Com luz, com oração, com palavras certas, com aquilo que foi revelado, mas que poucos tiveram acesso. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já ouviu falar da hora do silêncio profundo? É como algumas freiras antigas chamavam o horário entre 4 e 5 da madrugada. Diziam que nesse intervalo os céus se abriam brevemente e que orações feitas nesse momento tinham um poder diferente. É por isso que tantos relatos apontam para 4:17, porque é nesse minuto que algo espiritual se ativa. É como se uma janela invisível se abrisse. Mas só quem está em alerta percebe, só quem está em sintonia sente. Os outros dormem, os outros perdem. E você, vai ignorar esse chamado também? Vai fingir que não entendeu o que acabou de ouvir? No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Muitas pessoas pensam que o perigo está do lado de fora, mas o verdadeiro perigo se instala dentro. Quando você começa a aceitar a tristeza como parte de quem é, quando começa a dizer, tá tudo bem, mesmo sabendo que não está. Quando já não pede mais ajuda porque acha que ninguém se importa. Esse é o maior ataque, fazer você acreditar que sua dor é pequena demais para ser curada. Mas não é. Nenhuma dor é pequena aos olhos de Deus. E se Padre Pio recebeu essas revelações, é porque ele sabia, o povo sofreria calado. E é por isso que agora você está ouvindo isso. Porque talvez ninguém veja sua dor, mas Deus viu. Você tem 2 opções agora: continuar vivendo como se nada tivesse sido dito, ou aceitar que essa mensagem foi direcionada para você. Não é sobre sorte, é sobre obediência espiritual, é sobre estar atenta, é sobre entender que o que está vindo exigirá fé real, coragem real, oração real. Não mais palavras jogadas ao vento, não mais promessas vazias, mas fé viva, que move montanhas, fé que não duvida, fé que resiste, fé que atravessa a madrugada escura e ainda crê que o sol vai nascer. Se você sente essa fé aí dentro, então você foi chamada, escolhida. Não ignore mais. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Não pense que tudo isso é apenas coincidência. A sua dor, o seu cansaço, o seu silêncio, tudo isso está conectado com algo maior. Algo que o mundo tenta calar, mas que Deus continua falando. Você foi feita para mais do que apenas suportar. Foi feita para romper, para restaurar, para brilhar. E talvez a oração que está nesse livro seja exatamente o que faltava para isso começar. Mas a decisão é sua. Você fica até o fim ou se perde no meio do caminho. As coisas mais perigosas deste mundo não fazem barulho quando entram. A angústia, por exemplo, não chega gritando. Ela entra em silêncio, se senta no canto do peito e vai se espalhando como fumaça. Aos poucos começa a mudar seu jeito de pensar, de sentir, de crer, e quando você percebe, já não é mais a mesma. A alegria vira um esforço, o sorriso uma máscara, e a fé,
um hábito vazio. Padre Pio dizia que o maior veneno do inferno é a distração. É a arte de fazer você esquecer que a alma também adoece. E se você não a tratar, ela morre, mesmo com o corpo vivo. Quantas pessoas você conhece que estão vivas por fora, mas enterradas por dentro? Há relatos assustadores de que algumas igrejas do interior da Polônia começaram a receber visitas estranhas entre 3 e 4 da madrugada. Sacerdotes encontraram marcas nas portas, velas apagadas sozinhas. E em todos os registros, um detalhe se repete: relógios travados às 4h17. Isso é simbólico? É um sinal ou é um aviso? Não temos todas as respostas, mas temos algo que poucos têm: sensibilidade espiritual. Se você sente algo ao ouvir isso, não ignore. Sua alma está tentando te avisar, e quem se cala diante de um chamado acaba ouvindo o grito do arrependimento. E grito de alma é o mais cruel de todos, porque ninguém mais ouve, só você. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sabia que os antigos místicos afirmavam que o espírito humano é mais vulnerável nas primeiras horas do dia? Que é nesse momento, entre 4 e 5 da manhã, que o mundo espiritual se move com mais força? Não é à toa que tantas perturbações, insônias e pesadelos acontecem nesse intervalo. Isso não é coincidência, isso é território espiritual. E você está sendo atacada exatamente nesse horário, porque é ali que sua alma está mais exposta. Mas também é nesse momento que orações feitas com fé rompem as barreiras do mundo invisível. Padre Pio sabia disso. Por isso, orava fervorosamente nesse exato horário e ensinou que quem vigia nesse tempo vence. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida agora seja mais profundo do que imagina. Você pode estar enfrentando problemas no casamento, doenças sem explicação, filhos que se afastaram da fé, uma solidão que parece não ter fim. Mas nada disso começou hoje. Essas dores foram plantadas em silêncio, anos atrás. Algumas vieram dos seus pais, outras da infância e outras espirituais. Elas crescem quando são ignoradas e agora você sente o peso de tudo isso acumulado no peito. Mas há algo que pode cortar essa raiz invisível. Uma chave, uma oração, um chamado que precisa ser atendido com urgência. Não é teatro, é real. E você está no centro disso agora. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você já notou como ultimamente tudo que é sagrado está sendo ridicularizado? Já percebeu como a fé tem sido substituída por ideias vazias, modismos, entretenimentos fúteis? Isso não é por acaso. É parte de uma preparação para que, quando os verdadeiros dias sombrios chegarem, ninguém mais saiba a quem recorrer. E isso já está acontecendo. Olhe à sua volta, pessoas rindo da fé, desprezando a oração, zombando de quem acredita. Mas quando a dor bater na porta delas, não haverá luz para guiá-las. E você? Vai rir junto ou vai ser aquela que, mesmo em silêncio, guarda a luz acesa? A escolha é sua, mas o tempo não vai esperar você decidir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O medo que você sente hoje não é irracional, é espiritual. É como um sinal que pulsa dentro de você dizendo: prepare-se. Mas você não sabe o que, nem quando. Isso é o mais desesperador. Sentir que algo está prestes a acontecer e não ter controle sobre isso. Mas existe uma forma de se preparar. Não com força física, mas com proteção divina.
E essa proteção está sendo oferecida agora, através de um conteúdo que não apareceu por acaso. Está sendo mostrado a poucos, e muitos vão ignorar. Mas quem sentir de verdade vai entender. Vai saber que esse momento é um divisor. Ou você se fortalece agora, ou será engolida depois. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Imagine se você tivesse apenas uma chance de mudar tudo. Uma chance de se conectar com algo que pode reverter o que parecia perdido. Essa chance está diante de você agora. Não é exagero, não é teatro. É a realidade de quem já perdeu pessoas sem explicação, de quem já viu portas se fechando misteriosamente, de quem sente que forças invisíveis estão influenciando os caminhos da vida. E você sabe que isso é verdade, porque já viveu, já sentiu, já chorou. Mas agora, a diferença é que você pode fazer algo a respeito, pode quebrar esse ciclo, pode proteger o que ainda resta. Mas só se ouvir, só se decidir. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Muitos se perguntam por que a vida parece ter travado, por que os projetos não avançam, por que os relacionamentos enfraquecem. Por que o coração parece cansado, mesmo sem ter lutado? E a resposta está onde poucos procuram, no espiritual. Há portas trancadas que só se abrem com orações específicas. Há feridas que só cicatrizam com palavras que foram reveladas em silêncio, em momentos sagrados. E essas palavras estão mais próximas do que nunca. Estão no livro deixado por alguém que teve acesso ao que poucos tiveram. Você não precisa mais andar sozinha, nem com medo, mas precisa decidir agora. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Não diga que vai pensar depois. O depois pode ser tarde, e você sabe disso. Quantas vezes você já adiou coisas que o coração mandava fazer na hora? Quantas vezes perdeu momentos por esperar demais? Agora não é hora de adiar. Agora é hora de agir. Há bênçãos que só se manifestam quando você responde com prontidão, quando mostra que está preparada, quando não hesita. Deus está observando sua reação agora. Seu sim silencioso pode ser o que abre o céu sobre sua vida. E se você leu até aqui, já sabe. Não foi por acaso, foi chamado, foi propósito. E a resposta está no próximo passo que você vai dar. Você sente que está sozinha, mas a verdade é que está sendo observada. Há olhos espirituais que sondam cada passo seu. O inimigo não ataca o fraco. Ele atormenta os que têm valor. Ele persegue os que ainda possuem luz. E se a sua vida tem sido marcada por perdas repentinas, angústias sem explicação ou um vazio que ninguém preenche, entenda, isso é ataque. Não contra o seu corpo, mas contra o que você carrega, porque você carrega algo precioso, algo que, se for despertado, pode transformar vidas. Mas enquanto estiver adormecido, será alvo. O inferno não quer você ferida, quer você calada. E quando você se cala, ele vence. Quantas vezes você acordou com um nó na garganta, como se tivesse chorado dormindo, como se tivesse enfrentado uma guerra no sono? Isso não é psicológico, é espiritual. Enquanto seu corpo descansa, sua alma luta. E se ela estiver desprotegida, ela apanha. É por isso que você acorda cansada. Por isso que seus pensamentos ficam confusos. Sua mente parece um campo minado, onde qualquer palavra, qualquer memória pode explodir. E isso te faz se afastar, se fechar.
Mas não é você que está mudando. É o seu espírito gritando por ajuda, gritando por libertação. E talvez este vídeo seja a resposta que sua alma esperava. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você se pergunta: por que eu? Mas a pergunta correta é: por que agora? Por que essa mensagem chegou a você neste exato momento? Por que seu coração está batendo mais forte agora, enquanto ouve cada palavra? Porque seu espírito reconheceu a verdade antes mesmo da mente compreender. E é assim que o sagrado opera. Ele não argumenta, ele toca, e se tocou, é porque você precisava ouvir. Você está em um ponto crítico da vida. Um ponto onde decisões espirituais vão definir o que virá nos próximos meses. E se você ignorar, pode estar abrindo espaço para um ciclo de dor que não precisava viver. Mas, se agir, vai ver portas se abrindo que ninguém nunca mais poderá fechar. Você sabia que há registros de pessoas que começaram a ver vultos, sombras, figuras em seus quartos depois de abandonar a fé? São relatos reais, arquivados por padres, freiras e religiosos que não podiam falar abertamente com medo do pânico. Essas presenças não são fruto da mente. Elas são atraídas por brechas espirituais, por feridas abertas, por portas que foram deixadas destrancadas pela dor, pela mágoa, pela descrença, e elas se alimentam do seu medo, do seu silêncio, da sua apatia. Mas quando você começa a orar com palavras certas, elas desaparecem, porque a escuridão nunca resiste à luz de quem sabe o que carrega. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você precisa entender. As forças que estão operando contra você são inteligentes. Elas não atacam onde você é forte. Elas vão direto na sua fraqueza. Sabem quando você está mais sensível. Sabem o que te faz desabar. E usam isso contra você. Criam situações. Usam pessoas. Fazem você duvidar de si mesma. E é nesse momento que você começa a perder sua essência. A se culpar por tudo. A acreditar que o problema é você. Mas não é. O problema está no que está tentando te afastar do que é sagrado. E se você não se revestir de proteção espiritual agora, essas forças vão te arrastar para um abismo silencioso, onde você continua viva, mas já não sente nada. Quantas vezes você pensou: eu só queria um sinal, algo que te dissesse que ainda vale a pena, que ainda tem sentido, que ainda existe um caminho? Este é o sinal. Não é um anjo com asas. É essa palavra que queima no seu peito enquanto você ouve. É essa lágrima que você está segurando. É essa vontade de parar tudo e ficar em silêncio. Isso é Deus dizendo: ainda estou aqui. Mas Ele não vai forçar sua porta. Ele bate, espera e observa. O que você fizer agora define o que Ele fará depois, porque a graça só entra onde é convidada. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquela paz que te faz respirar fundo e sorrir por dentro. Faz quanto tempo? Talvez anos, talvez décadas. E você tem vivido como se isso fosse normal. Mas não é. A alma não foi feita para viver em tormento constante. Foi feita para descansar em fé. E se você desaprendeu a descansar, é porque se afastou da fonte. Não por mal, não por rebeldia, mas pela dor, pela correria, pela decepção. E hoje você sente que nem sabe mais como orar, nem o que pedir.
Mas Padre Pio dizia: nos momentos em que não souber o que dizer, apenas diga: Jesus, cuida de mim. E Ele cuida. Mas você precisa dizer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Sabe aquela sensação de que você está sendo puxada para baixo? Que tudo está pesado, mesmo quando não há motivos? Isso é uma prisão espiritual, um laço invisível que te amarra. Ele impede que você sonhe, que você confie, que você caminhe. E quanto mais você tenta, mais parece que está presa. Mas há uma forma de romper isso, não com força, mas com revelação. E essa revelação está escondida onde o mundo não olha, na fé simples, na oração esquecida, no sagrado ignorado. Padre Pio conhecia esses laços, e ele deixou em segredo orações específicas para quebrá-los. Estão guardadas, e você agora está sendo conduzida até elas. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você não é fraca. Você está cansada. E há uma diferença. Você já enfrentou mais do que muita gente conseguiria. Já passou por noites sem sono, por dias de luta em silêncio, por dores que ninguém sabe que você carrega. E mesmo assim, ainda está aqui. O inimigo tentou te derrubar, mas você resistiu. Agora, o que precisa é se revestir de força espiritual, de direção, de clareza. E isso não virá de fora. Vai vir de dentro. Vai vir da conexão que você decidir ativar agora. Não com discursos, mas com verdade, com fé, com palavras reveladas que, uma vez liberadas, não voltam vazias. Você ainda não viu o que Deus vai fazer. Ainda não viu a cura que Ele preparou, a restituição que Ele está organizando em silêncio, o reencontro que Ele desenha em secreto. Mas tudo isso só vai se manifestar se você não desistir agora, se você for até o fim. E é por isso que essa mensagem ainda continua. Porque enquanto sua alma estiver aberta, o céu continua falando. E você precisa ficar, precisa ouvir até o último segundo, porque a próxima frase pode ser o exato remédio que você buscava há anos e não encontrou em nenhum outro lugar. Existe algo que ninguém te contou. A maioria das dores que você sente não começou em você. Vieram de antes, vieram dos que vieram antes de você. Heranças espirituais, maldições silenciosas, pactos feitos em tempos de desespero, palavras lançadas sobre sua vida quando você ainda nem sabia falar. Feridas espirituais não nascem apenas de escolhas erradas. Às vezes, nascem de palavras nunca ditas, de orações nunca feitas, de perdões nunca liberados. E o inimigo sabe. Ele se aproveita de cada lacuna, cada espaço não preenchido pela luz. E é por isso que, mesmo quando tudo parece ir bem, vem aquele peso inexplicável, aquela dor sem forma, aquele sentimento de que algo está errado, mas você não sabe o quê. Padre Pio escreveu em seus diários algo que poucos têm coragem de repetir. Ele dizia que no fim dos tempos, o maior sinal de possessão espiritual seria a indiferença, não a raiva, não o pecado escancarado, mas a apatia. Pessoas que não sentem mais nada, que não choram mais, que não se comovem nem com o sofrimento dos próprios filhos. E você já percebeu isso ao redor? Gente fria, sem alma, sem brilho no olhar, talvez até em você mesma. Isso é espiritual. É o esvaziamento da alma. Um esvaziamento que começa devagar. E quando você percebe, já está vazia. E o vazio é o lugar onde o inimigo mais gosta de habitar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra.
Existem histórias ocultas, escondidas dentro de conventos e confessionários, sobre mulheres que, ao rezarem certas orações de Padre Pio, começaram a ver mudanças inexplicáveis em suas casas. Maridos que voltaram a sorrir, filhos que abandonaram vícios, doenças que começaram a regredir sem explicação médica. E essas mulheres não eram especiais. Eram como você, cansadas, sozinhas, incompreendidas, mas tomaram uma decisão, não esperar mais. E essa decisão abriu uma brecha no céu, porque quando você se posiciona espiritualmente, coisas invisíveis começam a se mover, e o que era impossível começa a parecer possível. Mas tudo começa com uma escolha: ficar ou ir embora, ouvir ou fechar o coração. Qual vai ser a sua escolha? Você já ouviu o som do mundo desabando dentro do próprio peito? Aquela sensação de que tudo está desmoronando, mesmo quando por fora tudo parece normal? Esse som é real. É o grito abafado da sua alma. E ele está tentando te avisar. Não dá mais para continuar assim. Algo precisa mudar. Agora, não amanhã, não quando tudo piorar. Agora. Porque se você adiar de novo, pode estar escolhendo viver mais um ciclo de dor que já deveria ter terminado. Você merece mais. Você sabe disso, mas precisa fazer o que nunca fez: aceitar ajuda espiritual, de verdade, sem dúvidas, sem resistência, com fé. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Algumas casas, mesmo lindas, são frias, outras humildes, mas quentes. Você sabe por quê? Porque o que protege um lar não são as paredes, é o espírito que o habita. E muitos lares hoje estão vazios de Deus, vazio de oração, vazio de luz. E é nesse espaço que a dor entra, a confusão entra, a separação entra. Padre Pio dizia que toda casa deveria ter pelo menos uma vela acesa e uma oração viva. E talvez o caos que você está enfrentando hoje seja justamente o reflexo da ausência dessas duas coisas. Mas é reversível. Tudo é, se você decidir, se você se levantar. Se você declarar: aqui o mal não entra mais. Há uma história antiga que circula entre os monges das montanhas de Jasnagora. Dizem que uma viúva idosa, atormentada por vozes durante a madrugada, começou a ouvir sussurros, dizendo o mesmo número todos os dias: 4 e 17. Ela não sabia o que significava, mas num sonho, um homem de olhos profundos e rosto marcado, Padre Pio, entregou-lhe um livro. Quando ela acordou, soube o que fazer. Buscou ajuda, encontrou as orações e nunca mais ouviu as vozes. A casa ficou em paz. O corpo se curou. E desde então, ela repete: alguns números não são números, são alertas. Você vai ignorar este? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você sabia que a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade crônica está passando por um campo de batalha espiritual sem saber? Os pensamentos acelerados, a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, os tremores, a insônia, tudo isso pode ser reflexo de opressão espiritual. Não é só psicológico, é invisível. E quando você trata só com remédios, mas não trata com oração, está limpando a superfície e deixando a raiz apodrecer. Mas quando você usa a chave espiritual certa, tudo começa a alinhar. A mente acalma, o peito respira e o inimigo recua. Porque onde há oração verdadeira, o mal não consegue permanecer. Você está sendo testada. Cada silêncio, cada espera, cada frustração, tudo faz parte de um processo. Mas Deus nunca testa sem propósito. Ele permite algumas dores para que você entenda que já não pode mais continuar dependendo só da sua força.
E quando você finalmente entende isso, quando você se entrega, quando você deixa de lutar sozinha, aí ele age. Aí ele se manifesta. Não quando você está no controle, mas quando você confessa: Senhor, eu não posso mais sozinha. E é essa rendição que destrava o milagre. Mas para chegar lá, você precisa atravessar até o fim. E o fim desse vídeo pode ser o começo de uma nova vida. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O tempo espiritual está acelerado. O que antes levava anos, agora acontece em meses. O que demorava dias, agora acontece em horas. E isso vale para bênçãos, mas também para colheitas de dor. Quem plantar descaso colherá solidão. Quem plantar incredulidade colherá escuridão. Mas quem plantar fé agora, com urgência, com entrega, colherá milagres antes do que imagina. Por isso, você precisa se posicionar, você precisa agir, porque o que está vindo vai abalar estruturas, e só permanecerá de pé quem estiver firmada na rocha. Não é mais tempo de dúvida, é tempo de fé prática, é tempo de oração viva, é tempo de decisão. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: Eu creio, Senhor. E se tudo isso que você está ouvindo agora for sua última chance de ouvir com o coração aberto? E se essa for a última mensagem antes da tempestade? Você está preparada? Sua casa está coberta? Sua alma está limpa? Ou você ainda acha que pode resolver tudo sozinha, do seu jeito, no seu tempo? O mundo não vai esperar sua dúvida acabar. O mundo está mudando. Os sinais estão por toda parte. E os que estiverem atentos vão sobreviver espiritualmente. Mas os que continuam brincando com a fé, esses serão tragados pelo escuro que já está vindo. Você não pode dizer que não sabia. Você ouviu e agora precisa escolher.